Então, pessoal, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos aí nessa reunião extraordinária do colegiado. Tá? Bom, então vou só contextualizar um pouco, né, o que está acontecendo, né? A SEDAC, ela convocou os coordenadores de todos os colegiados para uma reunião. A primeira reunião o Mário participou, me substituindo, né? Que diz respeito a um projeto que está em construção, um projeto de lei que está em construção, que visa reconhecer os mestres e mestras do Rio Grande do Sul. Então, tivemos uma reunião ali na semana passada, que foi assim, marcada em cima da hora, inclusive, tá? Para então se montar uma comissão que vai envolver o poder público e também representantes dos colegiados, né? Então, representantes coordenadores, né? Então foi designado ali, foi escolhido ali entre os coordenadores, 2 coordenadores que vão integrar essa comissão, que vão ficar responsáveis também pela elaboração desse projeto de lei. Tá? E nesse primeiro momento, o que cabe, foi solicitado para os colegiados, então, cada colegiado, então, definir, assim, que categorias, no caso, de mestres e mestras poderiam entrar nessa lei. Então, como eu até falei ali no grupo, esse é um assunto que eu não domino, não tenho estudo sobre esse assunto, nunca não pesquisei, meu conhecimento é muito raso a respeito disso, né? Acredito que alguns colegas já tenham algum conhecimento já bom, assim, razoável referente a esse assunto. A gente precisa então colher então que categorias aqui a gente indicar então, né? Que categorias a gente pode colocar nesse projeto de lei. Então, nesse sentido, né, eu esperava que tivessem mais pessoas aqui na reunião, porque quanto mais pessoas, melhor, mais sugestões, indicações a gente pode colher, mas, de qualquer forma, eu sou todo ouvidos, né, das sugestões. Então, quem tiver sugestões aí para colocar, podemos colocar. O que eu vou fazer? O que a gente definir aqui, eu vou anotar o que a gente definir aqui. Assim que terminar a reunião, então, a gente faz um ofício aqui eu faço um ofício aqui do conselho e envio para a SEDAC, então, informando as categorias que o Colegiado de Secretaria da Música acha que tem que constar nesse projeto de lei. Cássio, só para contextualizar, na primeira reunião que eu tive, o que eles explicaram assim é que aquilo que eu botei no grupo ali, que alguns acho que não entenderam direito, que o Rio Grande do Sul não ficou muito, não teve muitas atividades que envolvessem o nosso estado na lei federal, né? E daí eu tô com a lei federal aqui que foi botada no grupo, inclusive. E daí eu não sei se seria interessante daqui a pouco ler essas atividades aqui para a gente entender o que é, né, realmente, porque é parecido com a lei nacional, só que uma lei rio-grandense, vamos dizer assim, né? Então aqui, pajés, brincante, contador de história, poetas e poetisa popular, congadeiro, quituteira, baiana de acarajé, pescador artesanal, marisqueira, quebradeiro de coco, jongueiro, folião de reis, capoeirista, parteira, herveira, rezador, benzedor, caixeiro, carimbozeiro, reizeiro, cantador, tocador, cirandeiro, maracatuzeiro, coquista, marujo, sambista, artista de circo, artista de rua, bonequeiro, mamulengueiro, catireiro, repentista, cordelista, artesão, fandangueiro, marcador, gritador de quadrilha e leilão, guardião de cordão de pássaros. Então essas são as categorias que foram colocadas na lei nacional. A ideia seria colocar categorias na lei regional, na lei no nosso estado, e até na reunião lá eles pegaram e botaram, né, mestre guasqueiro, né, que é o cara que trabalha com
com couro, né? Que é uma coisa do gaúcho aqui, né? Mestre, o que tu falou? Guasqueiro. O guasqueiro? Que trabalha com couro, que faz tentos e botas de gaúcho e coisas desse tipo assim. Então seriam mais ou menos essas as atividades. Eu dei aqui como na hora lá eu já coloquei assim mestre de ternos e daí diferente do que é meio. Há pouco tempo eu lancei um livro chamado Cantar Reis, que é sobre ternos de reis, né? E daí eu coloquei essa categoria de mestre de ternos, não de ternos de reis, tá, Cássio? Porque existem ternos de reis, ternos juninos, então terno de São Pedro, terno de Santana, terno... Então são atividades diferentes. Por que eu coloco isso? Porque é diferente do reisado lá, do reiseiro que tem na lei federal, que o reiseiro fala mais da folia de reis. A nossa tradição aqui é bem diferente, né? Ela é uma tradição gaúcha, né? Tem até algumas coisas próximas assim em Santa Catarina, mas que é a tradição dos ternos, né? Então a gente conhece muito o terno de reis, mas aqui na região também se trabalha o terno junino aqui no litoral. Então eu coloco essa ideia assim, né? Outra coisa importante é o alabê, né? Na minha concepção, que é o mestre lá das cantigas das religiões afros, né? Tamboreiro e que sabe os cantos em idiomas bantus e tudo mais. São duas possibilidades, assim. Aqui na minha região também tem o tarrafeiro, que é o cara, geralmente um senhor de idade, né? Que era pescador e que se coloca a fazer tarrafas depois de um certo tempo, né? Então, ele sabe qual o tipo de malha usar, qual o tamanho para determinado peixe. Então, é uma possibilidade, assim. Não tem a ver com a música, mas sei lá, né? De repente é uma alternativa. Passo a palavra aí para quem tem outras ideias. Bom, no que se refere a quando o pessoal que faz aí a prática da trova, são trovadores. Trovador, isso aí. Eu tinha pensado nessa também, me esqueci de falar agora. O que me veio o que me veio à cabeça agora é isso aí, né? Agora... Porque o trovador é o repentista do Rio Grande do Sul, né? Sim. É que o compositor não é uma coisa do Rio Grande do Sul, assim, né? É internacional. Tá, e aí algo que mais acontece muito até no tradicionalismo, que é eu não sei se o termo é declamadores, quando tem aquela, por exemplo, quando tem tertúlia da poesia, por exemplo, daqueles declamadores, não sei qual é o termo específico disso, qual é, sabe? É declamador mesmo. Declamador mesmo. Que é uma coisa que tem bastante no Rio Grande do Sul e não tem em outros lugares, assim, né? Pajador seria? O pajador seria, Cássio? Oi? O pajador. Pois é, aí vocês me digam qual é o correto, se é pajador, se é declamador, realmente eu não sei. São duas coisas diferentes. O declamador, ele declama uma poesia já composta, né? E o pajador, ele faz o verso de improviso, né? Mas poderíamos colocar, então. Dois até. O pajador. Mais ideias, gente. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos 7. Temos 7 aqui já. Só uma dúvida, a reunião ela se estende a questões do que a gente tem que decidir ficar somente ao que tem na música tradicionalista do Rio Grande do Sul? Não. Qualquer
qualquer questão relacionada à cultura do Estado. Aí Além do tradicionalismo. Tá, eu quero abrir a questão, até pela referência do qual eu trabalho aqui, também represento o Estado em outros estados, né, que tem muito forte isso. Eu faço produção do FENFIT, que é o maior festival de forró do mundo, que é no Espírito Santo, e no Sul, aqui no Rosa. Eu acho que a gente tem que pensar na questão também nesse tipo da linha do forró aqui, que aqui o Rio Grande do Sul é o único estado do sul do Brasil com uma CTN ativa, em Cachoeirinha, que é o Centro de Tradições Nordestinas, né, que tem uma comunidade nordestina muito forte, onde tem uma cena de forró muito forte em Porto Alegre também. E em 2019, o atual governador, o Eduardo Leite, também sancionou, por lei, a Semana do Nordestino no Estado, né, que é do dia 8 de outubro. Então, eu quero abrir essa sugestão também para a gente ver essa modalidade, que é que o próprio Estado, por lei, né, do atual governador, também em 2019, viu essa cena do forró e do Nordeste muito forte no Rio Grande do Sul e acabou sancionando essa lei em 2019. E qual seria o termo, a categoria, a nomenclatura? Isso nós teríamos. Eu acho que seria isso, como a gente é do colegiado da música, acho que seria mestre de forró, realmente. Mestre de forró? Assim como o IFAM em 2020 também fez, o 2021, desculpa, fez o forró ser patrimônio material, né, do Brasil. Então acho que pode ter mestre em forró, né, ou música nordestina, enfim, como acharem essa questão mais relevante para ser aceita, né? Tá, e se houver necessidade, essa lei é de 2019, né? Se houver necessidade, tu tem o número dessa lei aí contigo? Claro, eu posso buscar aqui agora, aqui, dar uma olhadinha aqui, já digo também. Obrigado. Eu não tenho bem certeza, desculpa eu lançar um contraponto aqui, mas na lei federal diz assim, ó, que se reconheça ou seja reconhecido pela própria comunidade como herdeiro dos saberes e fazeres de uma tradição oral. Essa é a função do mestre, né? Então, eu tenho minhas dúvidas porque é uma coisa que pode ser reconhecido como enquanto cultura que acontece no Rio Grande do Sul, mas eu não sei se existe um mestre disso, né? Que recebeu informação de pai para filho, que teve uma tradição oral. Na verdade existe, e até por isso que existe uma CTN em Cachoeirinha, né? Que é onde são pessoas que, além de serem nordestinos que vieram morar aqui, hoje a geração já é de filhos e netos de nordestinos, né? Aí a gente tem que entrar e saber o que acontece realmente, que eu aposto que para vários, ou a maioria, ou todos aqui, que existe uma CTN, a única ativa na região sul, deve ser uma surpresa de desconhecimento de muitos. Por isso que eu digo, a gente tem que ver o Rio Grande do Sul como todo, e às vezes, por isso que eu perguntei se a gente ia ficar fechado somente a questões culturais e musicais que acontecem, né, que são ditas gaúchas, apesar de ser muita musicalidade nossa ser de fora, não ser o bugio, né? Realmente nossa. Então, a gente tem que ver o Estado como todo e conhecer o Estado, porque às vezes a gente é o representante de uma região X, e às vezes o representante da região, por exemplo, de Cachoeirinha, nem sabe que tem uma CTN e tem um forró rolando lá. Então, a gente tem que ampliar um pouco o nosso campo de conhecimento e poder ter essa troca para ver o que realmente o Rio Grande do Sul tem de música feita no Rio Grande do Sul ou não, né? Para a gente não ficar nesse nicho fechado de somente o CTG, a música gaúcha, a gaita, o bumbo legueiro e outras coisas, assim, para a gente poder ampliar o que realmente acontece no nosso estado como música e cultura. O que eu penso, tá? Que também tem algumas expressões culturais aqui no estado que elas dialogam com outras regiões do país. Então, por exemplo, né, a cultura do pessoal aí do Umbanda, do Candomblé, né, que tem uma cultura, tem né, toda uma expressividade que dialoga muito com
o pessoal ali do Nordeste, da Bahia, tal, tem uma questão própria deles aqui no Rio Grande do Sul, mas que também dialoga com, né, culturas afro de outras regiões do estado. Então, de repente, essa questão do forró também pode estar também inserido nesse contexto, nessa situação, assim, né? Então, o que se pode fazer? Você poderia, como tudo isso vai no ofício, pode colocar no ofício. Por que eu perguntei sobre a lei? Porque daí no ofício, daí nesse caso específico, coloca ali entre parênteses, lei tal, sancionada pelo governador e tal, que versa sobre tal, que daí vai estar bem, que daí quando for para a SEDAC vai estar bem assim, delineado, bem direcionado, né? Para não se criar nenhuma polêmica desnecessária nesse assunto, né? E o máximo que pode acontecer também, né, gente? O que vai acontecer? A gente vai enviar isso para lá, o máximo que vai acontecer é vir uma devolutiva, solicitando, né, esclarecimentos ou ajustes ou tal. Daí a gente vai ver, é uma outra etapa que a gente vai ver depois. Tá? Eu pelo menos, penso dessa forma. Tá? O Fernando tem escrito. Você quer falar alguma coisa, Mário? Quer falar, não? Não, é o Fernando, né, que levantou a mão, né? Ah, tá, então tá, Fernando, vai lá, fala, Fernando. Desculpa, eu tô tomando meu café. Gente, eu ando sumido por causa de umas correrias que eu ando fazendo. Vocês estão me escutando bem? Então, tá. O Cássio tocou no assunto que eu ia falar. O que acontece? Cara, eu não sou da religião da Umbanda, tá? Mas eu ia sugerir aqui, no caso, eu não sei também o nome, teria que pesquisar direitinho. O tamboreiro e os rezeiros são da religião da Umbanda. Só que tem uma coisa. Eu trabalho, além de músico, eu trabalho como barbeiro e tatuador. E eu tenho cliente que veio aqui, que ele é pai de santo. E ele me falou o seguinte, que a religião, que é essa que tem aqui no Rio Grande do Sul, a Umbanda, não sei se é Umbanda, se é o Quimbanda, uma coisa assim, ela só existe no Rio Grande do Sul. Ela é totalmente diferente do resto do Brasil. Eu acho que eu não sei se vale a pena colocar tudo como se fosse uma coisa junta só, ou daqui a pouco... Ô, Fernando, foi o que eu botei no mestre Alabê, é exatamente essa função. Alabê é o que canta as rezas em Yorubá, na religião gaúcha, que é afro. Ah! A religião gaúcha é o batuque. Isso! Desculpe, quem tem maiores informações. A nação, né? Isso. Ela só existe aqui, ela não existe em outro lugar, os caras falaram pra mim, tá? E tem outra coisa. Eu não sei se isso também tem dentro das religiões da cultura quilombola ou da nossa cultura indígena guarani. Como é que se dão isso também? Aí eu teria que perguntar, alguém teria que perguntar, tá? Porque eu vejo que é o seguinte, que a gente também não conhece muito das outras religiões, das outras etnias, né? Não tem um representante aqui nesse Colégio da Música que seja da cultura indígena ou da cultura quilombola, assim. Tá? Mas era isso que eu queria colocar só, tá? Então assim, ó, aquilo, antes de eu passar a palavra para a Karina, aquilo que a gente souber, né, de outras áreas, de uma área que um pouco afastado, não tão ligado à música, que a gente souber, claro, a gente pode colocar aqui, a gente pode inserir. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque tem os colegiados de todas as áreas também estão fazendo esse mesmo levantamento e de áreas mais próximas também, essas pessoas que a gente colocou. Mas aquilo que a gente souber é ótimo, a gente coloca aqui. Né? Mas agora, a gente não precisa se preocupar com a questão, por exemplo, por exemplo, da questão quilombola, por exemplo, né? Que já tem o próprio colegiado que vai também versar sobre isso, mas a gente sabendo melhor. Tá? Karina. Bom dia. Bom, eu posso estar falando bobagem, enfim, para mim está sendo tudo muito novo. Se tratando da cidade de Antônio Prado, lá tem muito enraizada a cultura italiana, acontecem muitos filós, né? Danças, etc. e tal. E tanto que eles estão implantando nas escolas
uma certa aula, vamos dizer assim, do tal do dialeto, né? Que é muito enraizado, em especial a Serra Gaúcha, em especial o Antônio Prado, né? Tanto que, recentemente, a Antônio Prado foi eleita a cidade mais cultural do país perante a ONU. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa informação, e também ela é reconhecida como a cidade mais italiana do Brasil. Não sei se eu consegui agregar alguma coisa, mas se remetendo assim a esses nichos. Eu acho que tem que ser observado também, assim, eu acho que se tiver essa representatividade na música, alguma coisa que a gente possa encaixar, sim, porque eu acho que o Rio Grande do Sul também é construído tanto pelo pessoal italiano como os alemães aqui, né? Então, eu acho que no nosso estado acaba tendo não, influenciou bastante, né, na nossa cultura musical também. Eu só não Mário, saberia, a princípio só não saberia, aí eu desconheço, no meu conhecimento, como encaixar musicalmente, se teria, né, o mestre tal, assim, nessa linha da musicalidade, da cultura italiana e alemã, mas que o nosso estado realmente tem uma influência muito forte, tanto da italiana como a alemã, realmente tem. terminou, Kelly? Quer falar mais? Não, é isso mesmo, gente. Obrigada. Mário. Eu me lembrei aqui do mestre tamboreiro de Moçambique, Moçambique Kikumbi, né? Que é o que puxa os cantos em outubro, ali na festa de Moçambiques de Osório, né? Esse é bem enraizado aqui na região também, né? E assim como a gente falou da cultura, eu fiquei em dúvida da questão da cultura nordestina por ser um grupo, né? Porque existem aqui grupos de cultura açoriana, de cultura italiana, de grupos de dança, né? E de outras manifestações, italiana, alemão. Aqui na região existem até japoneses, né? Então, eu tenho minhas dúvidas assim se a gente tem que achar a figura do mestre, né? Não o que as culturas que existem, mas a figura daquela pessoa que passa de pai para filho, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ter. Mário, eu acho que a gente, pelo menos assim, em diversas coisas, acho que a gente vai ter que colocar isso e daqui a pouco até o próprio Estado fazer essa procura, né? Porque, tipo, que nem o forró é uma coisa que, tipo, eu sou muito envolvido aqui no Rio Grande do Sul, vou até para fora trabalhar, que me chamam para fazer produções, representar o estado também. Então, é que nem eu disse assim, às vezes até da própria SEDAC, algumas culturas, algumas coisas são de desconhecimento, né? Então, parte também do estado, da Secretaria de Cultura, fazer essa busca, esses dados e que realmente a gente, daqui a pouco, até a própria secretaria ter algum gráfico, alguma coisa, alguns dados, arquivo, que demonstre o que acontece de música realmente, né, na sua diversidade cultural dentro do próprio estado. Porque a gente não pode, tipo assim, eu não sei se já foi colocado também, tu fez a questão dos tambores aí. Eu não sei se o Supapo também foi colocado aqui, que o mestre Giba, né, o falecido mestre Giba, poderia ser um indicado, por exemplo, né, mas já não é mais vivo. Daqui a pouco o Supapo também pode ser colocado dentro. Não sei se o rap também já foi, porque o rap é muito forte também no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rubem Berta a gente tem um grande projeto, agora me fugiu o nome, de hip hop, que até agora vai ter oficinas que ganhou pela PNAB e pelo apoio da prefeitura também. Em Canoas, lá, Matias Velho, Guajuviras também é muito forte, em Pelotas também. Então a gente tem, o Rio Grande do Sul abrange muita coisa musical, e aí a gente tem que ver se o nosso estado ele está dentro desse conhecimento, né? E até mesmo os representantes de cada região estão em conhecimento do que realmente acontece musicalmente em cada parte do estado, né? E a gente não ficar que nem eu até vou repetir aqui, não ficar fechado no nicho cultural
da gaita, enfim, né, do que também já é bem forte e tem bastante ajuda, né, financeira ou de patrocínio no nosso estado, que é a música gaúcha, que merece, claro, o seu espaço, ter os seus mestres, mas também acontecem outras coisas músico-culturais no estado. Bom, só para falar assim, a gente não colocou nada de CTG aqui, só para dizer, tá? Não. A gente não colocou nem gaiteiro, vamos dizer assim. Não, eu entendo. Gaiteiro não foi colocado, que é a principal. E eu acho que o nosso estado, claro, o Rio Grande do Sul, ele é visto com essa peculiaridade musical nossa da gaita e tudo mais, né? Do vaneirão, do shot gaúcho e tudo mais. E eu acho que mereço e devam estar assim. Mas o que eu quero só adentrar é que a gente não pode esquecer outras realidades musicais que têm os seus pontos fortes também dentro do estado. Então eu sugiro que bote o mestre gaiteiro. Porque existe o cara lá que toca gaita no interior, lá que inventou o bugio e que lá em Criúva vai ter que... É o cara que toca ainda nas fazendas. E ainda mais que o bugio é a única música realmente nossa, né? Tipo, não vem dos espanhóis, ou não vem do castelhano, ou não vem da Argentina, ou não vem do Uruguai. O bugio, eu acho que é uma coisa justíssima a gente poder aprovar isso, né? Não, tudo bem, pessoal. Agora eu só preciso saber a nomenclatura correta. Mestre gaiteiro ou gaiteiro? Eu acho que bota gaiteiro só, né? Gaiteiro. Porque nos outros lugares é acordeonista, né? Gaiteiro é mais gaúcho. Outra coisa, quanto ao que o Michael falou sobre o tambor, de repente a gente bota ali tamboreiro, daí pode botar ali, entre parênteses, maçambique, quicumbi, supapo, e daí várias nomenclaturas, assim, né? Sei lá. Tá, tamboreiro, maçambique, supapo, e tem mais algum? Quicumbi. Quicumbi, com K ou com Q? QU. Acho que é o Thiago agora, né? Sim, só, antes de passar a palavra para o Thiago, só o Quicumbi Caramba, que escrevi errado. Quicumbi é uma tradição do pagamento de promessa que tem aqui no litoral médio, né, de Palmares, da Tavares. Eu sou C-U-I, Q-U-I-C-U, o Cumbi é com C ou com K? C-U. C-U, tá. Quicumbi, ok. Thiago. Eu tô gravando aqui, eu abri o meu microfone, que senão se eu perco o fone aqui ele não grava. Vamos ver se dá certo dessa vez. Pessoal, que nem a Karine falou, assim, não sei se eu não vou falar bobagem de novo, né? Mas eu acho que eu fiquei pensando nessa fala que o Michael falou ali, da gente talvez, em pouco o Cássio também falou, a gente levantar também algumas possibilidades e deixar também para se dar, que nem o Mike falou, às vezes se inteirar ou buscar, ou que nem o Cássio falou, talvez vir alguma devolutiva, alguma coisa, algum questionamento, né? Mas eu fiquei pensando aqui, como a gente tem várias influências, né? E aí eu, desde pequeno, por exemplo, eu dançava em CTG, né? Então, eu acho que teria talvez alguma coisa, sempre, sei lá, mestre de danças gaúchas, não sei se caberia ou não, mas eu lembro que tinha um professor que ele era voluntário, por exemplo, ele dava aula para jovens, coisa e tal, desde pequeno, levando a cultura, a tradição, né? Então, talvez seria uma possibilidade de botar, né? Provavelmente vai levantar isso nos outros colegiados ali, específico, né, do tradicionalismo, né? Outra coisa... Mas será que, desculpa te interromper, mas será que não tem um colegiado? Eu não sei se existe, me corrijam se existe ou não. Eu acho que ficaria mais pro colegiado da dança, né? Eu acho que do tradicionalismo, acho que vai surgir ali, deve surgir alguma coisa nisso. Mas enfim, eu acho que... Só parênteses, mas é que na reunião a gente falou, na primeira reunião, a gente falou muito que não precisa ficar específico só atividades musicais no colegiado da música, porque às vezes tem alguém do colegiado da música que é de uma região que tem uma coisa que é só de lá, né? E que às vezes o colegiado
daquela cultura, daquela arte, não conhece, entende? Então, eu tô passando aqui coisas que são aqui de Tramandaí, vamos dizer, né? Então, eu acho que são bem específicas, né? E que não necessariamente seja da música, relacionada à música. Como eu falei do tarrafeiro, que faz tarrafa, e aqui na minha região é comum, o pescador que vira tarrafeiro depois, né? Sim, mas enfim, então talvez esse mestre de danças gaúchos, talvez seria interessante botar. Eu acho que a gente tem uma influência muito também do rock no Rio Grande do Sul, e eu acho que talvez poderia a gente botar, sei lá, mestres roqueiros, coisa e tal, que levam o rock, seja o rock gaúcho e todas as influências do rock também. E também pensando em alguma coisa adicionada às escolas de música, que também acabam, como é que eu vou dizer, levando a cultura musical, né? Aí eu não sei se se teria alguma coisa, nós poderíamos botar alguma coisa nesse sentido para lembrar das escolas de música que são as espalhadoras, digamos assim, de ideias, né? E seus mestres, né? Então ficaria mais ou menos aí umas coisas que eu pensei assim, que eu acho que seria importante, né? Que é movimentos que a gente tem, né? Foi falado vários movimentos, né? Hip hop e outros, eu acho que não dá para esquecer do rock também, né? Mais ou menos nessa linha. Beleza? Mário, tá escrito, né, Mário? Acho que é o Haroldo, né? O Haroldo. Tá, desculpa, Haroldo. Não, então, é bem rapidamente assim, ó. Completando o que o Mário falou, também misturando um pouco o que o Tiago também falou, assim, ó, a nossa função, acho que nesta reunião, é fazer um rol de atividades que a gente tem conhecimento que sejam atividades transmitidas pelo conhecimento popular, mas o aprofundamento não nos cabe. Como o Tiago falou, o aprofundamento tem que ser feito, uma pesquisa mais aprimorada pela SEDAC, tá? E assim, ó, o Mário, tu falou, acordeonista, não, lá no Nordeste eles chamam de sanfoneiro, aqui é gaiteiro, lá é sanfoneiro, tá? Lá deve ter em algum ponto na lei que já está estabelecida nacional, o mestre sanfoneiro. Então, nós podemos ter aqui o nosso mestre gaiteiro. Tá? Assim, ó, era só um aditivo aí para completar a ideia de como que nós devemos conduzir, listar o que a gente tem conhecimento. Tá? Esqueci o nome do nosso, antigamente era conhecido aqui como mestre, que fazia os supapos aqui, né? Bom, hoje nós temos fazendo o supapo, nós temos aqui, conduzido aqui pelo Caco Xavier, né? Mas o filho do mestre Batista, que trabalhou muito com o Giba, né? Tá? Então, assim, ó, ele já era conhecido aqui como mestre Batista. O filho dele deu continuidade no estudo e manutenção das origens desse tambor, né? Então, assim, foi só um complemento aqui, tá bom? Mário. Não, só para a gente não confundir, é bem isso que o Haroldo falou, né? A gente tem que pensar que a atividade de mestre é aquela atividade que é passada por gerações em uma tradição oral. O cara que tem uma escola de música, eu já não considero, ele é um professor. Daí se a gente botar professor, vai dar professor de tudo quanto é atividade. Daí não me parece que não é. É uma tradição oral, passada de geração por geração, né? A gente pode pensar que, as primeiras coisas que eu falei ali do mestre de terno, não existe um livro que ensine a ser mestre de terno, de reis. Não existe um livro que ensine a ser o tarrafeiro, que sabe o tamanho de fazer a tarrafa, né? Então é uma tradição passada de pai para filho. A gente tem que ter um pouco desse cuidado só. Então, quando foi falado, eu acho que é muito interessante a questão que o Tiago botou
dos CTGs, né, que tem mas eu acho que é uma profissão. Coreógrafo de danças tradicionais hoje é uma profissão das mais rentáveis no Rio Grande do Sul, né? Não sei se é mestre também, né? Então, essa é a minha dúvida. Assim. Só fazendo uma observação à fala do Mário, tanto na lei federal como pelo IFAM também, a questão do mestre, ele não é somente algo oral passado de geração para geração, né? Um dos critérios quando se torna mestre, tanto pela parte federal ou pelo IFAM, é também o saber fazer, né? Então não é porque, tipo, eu faço esse adendo porque, tipo, passa oral de geração por geração, porque fica muito, parece no campo teórico, tipo, o que eu falo, mas eu não sei praticar o que eu falo. Então também o saber fazer, ele se faz muito importante, não é uma questão somente oral. Tipo, alguém ensinar, por exemplo, gaita somente teoricamente. Ele também tem que saber tocar a gaita, né? Ele também tem que saber ensinar na prática. Claro que é um ensinamento popular, como para tentar a gente visualizar isso, é como tem dois tipos de músicos que estudam, né? No tempo do CD, você botava o CD e se repetia, e você ouvia aquilo até você pegar a música. O mestre popular é mais ou menos isso, ele passa com a sua prática e a sua sabedoria e as pessoas vão pegando com aquilo ali, com aquela visão, no dia a dia. O mestre, geralmente, ele não tem, às vezes, ainda mais as pessoas mais idosas, elas não têm, às vezes, o conhecimento acadêmico de uma sala, de uma faculdade de música, né? Então, é o dia a dia, é a prática, ele não tem a explicação pedagógica certinha para ensinar, então é o dia a dia, para fazer um tambor, prega assim, dobra o aço assim, ele não vai saber, o ângulo tal, com a madeira tal, vai reverberar de tal maneira, né? Então é mais difícil essas partes técnicas, então o mestre, ele é mais ou menos isso, é aquilo que ele vai no dia a dia, às vezes a técnica vai escapar muitas vezes dele, né? Só para completar o que o Michael está falando aqui, na lei diz saberes e fazeres transmitidos pela oralidade. Desculpa. Então, tem todos os 3 itens da lei federal, eles falam na transmissão através de oralidade. O que eu digo, a diferença de ser um professor com acadêmico, né, do mestre. Tem uma diferença gigantesca aí, né? Então, é aí que a gente tem que definir, assim, né? Não dá para ser um professor de qualquer coisa, né? Então, bom, para complementar o que está sendo dito, então, o que eu só ia dizer que quando a gente fala disso é para a gente não confundir com todas as expressões culturais presentes no Rio Grande do Sul. Se a gente for falar de todas as expressões culturais, vamos ficar aqui o dia inteiro falando, né? Que daí... Cássio, diga. Só deixa eu puxar um gancho aqui, tudo que o Mário estava falando, então quer dizer... mais uma vez citando a cidade de Antônio Prado, que lá tem a Casa do Artesão, que lá tá morrendo também essa prática, né, que é o fazer também, e até eles tentaram, né, implantar isso nas escolas, mas não deu certo, de fazer as cestas, todo o lance da palha de trigo, fazer todo aquele caminho, né, até sair as cestas, né, no final. Isso não contaria daí o fazer da obra, da palha, do trigo, Tá. O que eu tenho para dizer é o seguinte, tem, além do nosso colegiado e o colegiado das artes cênicas, tem o colegiado do artesanato. Uhum. E eu acho que com certeza eles estão cuidando dessa parte, acho que com certeza isso aí vai ser mencionado. Eu não acredito que eles vão deixar isso aí passar em branco. Mas se tu tem agora se isso está dentro do que, por exemplo, desse contexto que o Mário falou, e tu sabe a nomenclatura correta, também a gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Tu sabe? Não, nem ideia. Vocês acham que... Mas o colegiado vai cuidar disso, do artesanato, com certeza. É o artesão, né? Porque na região que trabalha com folha de bananeira, vai fazer o artesanato da folha de bananeira. Aqui na minha região, se trabalha artesanato com escama de peixe, né? Então, cada região tem o seu artesanato, né? Eu acho que vai ter que ser colocado meio que o artesão, né? Como é na lei federal, né? Inclusive tem a lei estadual do artesão também. Eu não sei qual é o número, mas tem uma lei estadual
do artesão, inclusive. Então, se vocês acham que a gente deve colocar aqui artesão, a gente coloca. Acho que bota. Tá surgindo a ideia, né? Tá, olha, pessoal, a gente já tem aqui, acho que temos 14 sugestões já. Acho que o Haroldo levantou a mão novamente, né? Levantou? Fala aí. Não? Sim, fala. Ele tá com a mão levantada ali. Né? Não, quando falei, eu não baixei a mão. Ah, ok. Tá. Ele levantou a mão para dizer... aqui também. Ele levantou a mão para dizer que não levantou a mão. Cássio, deixa eu colocar uma outra atividade. Sabe para quem tem o... Posso passar para o Wilton? Pode passar. Vai lá, Wilton, fala. Ô, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Isso. Acho que primeiro agradeço a oportunidade de a gente falar dessa questão dos mestres, né? Porque a gente, no mundo das bandas de música, você sempre tem aquele que é chamado de mestre de banda, só que ele não faz a função que faz, por exemplo, do regente da banda. Ele faz a função do cara que resolve todos os problemas da banda, como, por exemplo, construir instrumentos. Só que aí a gente entra num grande dilema aqui, porque o instrumento que ele constrói já é um instrumento que existe. Então, por exemplo, ele, tradicionalmente, esse mestre de banda, que tem muito aqui no Rio Grande do Sul, que entre as bandas aqui, né, do Paraná, Santa Catarina, na região sul como um todo, o Rio Grande do Sul tem muito mais isso, que é o cara que constrói os instrumentos. Ou seja, ele pega adapta, né, trechos, pedaços de outros instrumentos para construir instrumentos facilitados, como, por exemplo, lá na era medieval, lá se usava um trompete que não tinha a máquina, né, não tinha os picos. Esse mestre aqui, se tivesse que indicar algum nome, eu indicaria ele. Ele é de Caxias do Sul e ele faz, além de fazer reforma de instrumento, ele está com 85 anos, ele faz reforma de instrumento, constrói alguns instrumentos. Só que entra nesse dilema de ser instrumentos que a gente já conhece. Por exemplo, saxofone, a gente tem alguém que tem as fábricas e tudo mais. Não é um instrumento específico da cultura, como, por exemplo, o mestre que constrói o bumbo-legueiro, por exemplo, né? Então, a gente entra, eu queria achar uma forma da gente também privilegiar esse pessoal específico das bandas. Eu não sei se é possível, mas ter esse mestre, né, que é a pessoa que ensina a construir ou reformar e manutenção de instrumentos e tudo mais. A gente já tem na Funarte, inclusive a Funarte, a gente participou da criação desse livro, que é um livro feito pelo José Milton de Oliveira, Vieira Filho, quer dizer, que constrói e faz a manutenção de instrumentos de sopro através de ferramentas locais, né? Equipamentos, em vez de importar os equipamentos, ele ensina a criar essas ferramentas. E é o que esse mestre faz agora aqui, né, em Caxias do Sul, e aí eu tive conhecimento de ter outros pelo Rio Grande do Sul que tem essa habilidade. Esse é um ponto. O outro ponto é um mestre também de banda que ensina a fazer todo o processo administrativo, e sendo bem já teórico, né? Processo administrativo, processo de agrupamento de pessoas, processo de facilitação das partituras, enfim, esse que popularmente é chamado de mestre de banda. E aí fica aqui a minha sugestão da gente ter um espaço, um artigo destinado para os mestres de banda, seja qual for o caminho. Essa é a minha contribuição. Quando tu fala de mestres de banda, você está falando de bandas marciais? No geral, né? Bandas de sopros, bandas de metais, bandas de percussão, porque todas as bandas, essas bandas, você sempre vai ter esses dois tipos de pessoas. Você tem um mestre que constrói os instrumentos,
e ensina a construir os instrumentos, e você tem um mestre que conduz a banda, né? Que é o mestre que ensina a teoria musical, que ensina os instrumentos. Geralmente, esse mestre que ensina na banda é o mestre que toca, entre aspas, todos os instrumentos. Ele ensina todos os instrumentos, né? Então, esse é uma linha que eu acho que a gente poderia... Não sei se é possível colocar nessa sugestão, né? Se a gente consegue colocar isso. Mas eu acho que ter essa linha com a preocupação com as bandas seria interessante. Tá, e a terminologia específica para isso é mestre de bandas mesmo. Mestre de bandas, né? Inclusive, eu posso depois até mandar no grupo ali algumas sugestões de lei, já que foram aprovadas no Rio de Janeiro, que é sobre o mestre específico, mestre de banda, e nessa lei cita o mestre de construção de instrumentos, né? Tem um outro nome específico que eu não lembro agora, mas eu posso mandar, que aí a gente consegue ter uma jurisprudência aí mais dentro da linha, né? Tá, mas daí tem que ser logo, viu? Porque eu tenho que fazer o ofício em seguida. Tá, já vou juntar aqui, já. Tá, Tu poderia falar para nós quais são as 14 sugestões que já temos? sim, poderia. Então, se ninguém tem mais, se tem mais alguma para... Eu acho que eu tava dando uma lida aqui agora, não sei se tem, além daquela do forró que eu mencionei, eu tava vendo aqui a questão, não sei se o mestre hip hop foi colocado, porque eu tava vendo aqui que o Rap em Cena em Porto Alegre é onde... Até porque o hip hop já faz alguns anos que tem um museu do hip hop também, né, do estado. E o Rap em Cena é o Rap em Cena mais forte do Brasil, que reúne todo ano mais de 40 mil pessoas o evento, né? Então, eu acho que é uma observação também do estado da gente colocar, né? Porque a representatividade aqui, até como o estado tendo um museu do hip hop, eu acho que não poderia ficar de fora. Tá, tá bom. Eu vou ler tudo isso, eu vou ler tudo então aqui, tá? E então, primeiro, então, artesão, tá? Mestre de coasqueiro, não sei se eu coloco mestre de coasqueiro ou só coasqueiro. Guasqueiro. Oi? Guasqueiro. Mário, vou te pedir um favor, escreve no chat aqui para eu não ter erro. Tá? Mestre de ternos, tá? Alabê. Eu peço, a Mário, aproveita e escreve também Alabê para mim, tá? Tarrafeiro, trovador, declamador, pajador, mestre de forró. Deu entre parênteses, a gente vai colocar, eu coloco a lei, aquela que o Marco colocou aqui, tá? Mestre tamboreiro, não sei se eu coloco tamboreiro, só tamboreiro ou mestre tamboreiro, mas daí eu pensei em fazer diferente aqui, eu pensei em colocar tamboreiro, em vez de abrir parênteses, colocar tamboreiro de Moçambique, tamboreiro de Supapo, tamboreiro de Quicumbi. Como é que você acha que fica melhor? Meu microfone estava fechado. Eu acho que esse modo, para mim, pelo menos, esse modo que tu falou por último aí, acho que fica mais adequado. Tá, então foi como eu pensei, Jorói. Gaiteiro, mestre de bandas, mestre de hip hop. Gente, só para a gente pensar aqui, o carnaval do estado, vamos deixar de fora? Tem o colegiado do carnaval. Ah, tem? Ah, não, tem. Então acho que fica com eles, então. Você acha que não precisa... Bumbo Legueiro? Não? Mas eu acho que se botar só tamboreiro, será que não... E tirar o resto tudo não engloba várias coisas? Aí vai ficar... Aí se a gente não especificar, vai ficar... aí qualquer tamboreiro pode vir a ser mestre. Eu acho que entra uma outra configuração também, que é o pessoal que constrói instrumento de percussão, né? Mas não seria luthier? Ou a gente deixa separado, tipo, luthier, tamboreiro, porque tamboreiro, o cara que faz o tambor, que faz bumbo legueiro, que faz violão, que faz gaita, por exemplo, ele entra nessa configuração de luthier, né?
Não, tamboreiro é o cara que toca. O que toca, é o tocador. É o Ah, tocador. tá, entendi. Eu fiquei em dúvida se esse mestre de banda também não era luthier. Pois é. Eu não estou conseguindo ver muita diferença, mas se alguém tiver isso bem claro, tudo bem. E tem a configuração, tem aí o luthier ou não? Luthier não, mas aqui podia botar. Então a gente pode botar luthier? Porque tem vários artesanais que fazem viola, fazem... Por exemplo, o pessoal da música clássica tem aqui o pessoal que constrói violino, né? Então não sei se entra nessa configuração. Esse até não tem muito. Eu desconheço alguma lei no Brasil que está ligada ao pessoal que cita os luthiers, por exemplo. O que tem a ligação é essa lei que eu vi pela Funarte, do pessoal ligado às bandas, por exemplo. Mas já na questão dos luthiers... Eu acho que o luthier é um artesão envolvido com a música, né? Não sei. É o artesão da música, né? Alguém teria mais alguma coisa, gente? A chamada está quase acabando. A princípio, pela minha parte, seriam essas duas sugestões ali que eu mencionei. E, por mim, a princípio, seria o carnaval, mas aí o colega falou que o carnaval tem um colegiado, então acho que fica lá com eles. Vai surgir muita ideia depois dessa reunião aqui, com certeza. Ah, não, com certeza. Eu acho que foi uma reunião descobrindo os mestres. É algo bem complexo e muito amplo, né, para uma reunião de 1 hora, assim. Mas se é o que a gente tem em mãos, melhor fazer do que não ter. Eu fiquei em dúvida aqui, só para colocar para vocês, porque aqui em Tramandaí foi reconhecido há 2 semanas atrás pelo IFAM a pesca com o boto, que é uma coisa que só acontece em Tramandaí, Laguna e mais um lugar na Ásia, se não me engano, que o pescador pesca ao lado do boto, né? O boto traz a tainha e o pescador trabalha junto, é a pesca colaborativa. É pesca colaborativa ou eles roubam a tainha do boto? O boto vai lá pegar, eles vão lá e roubam. Na verdade, os dois brigam um com o outro, né? O boto traz a tainha para fora e o pescador manda a tainha de volta para o boto. Então, eles discutem. Colaborativo que o pescador pega tudo, o boto fica... Mas, na verdade, foi reconhecido pelo IFAM há 2 semanas atrás, e é uma coisa só que os mestres conhecem, né? Eles sabem o nome do boto, como cada boto que entra na barra mostra a tainha, porque tem boto que traz a tainha na frente, outro que traz para a direita, outros que traz para a esquerda. Então, é uma tradição muito forte aqui, né? É um conhecimento do dia a dia, né? Não tem... Exatamente. É saberes e fazeres e transmitidos oralmente. Pessoal, me surgiu uma ideia aqui. A gente tem um mestre gaiteiro que eu acho que vai ampliar a todos os gaiteiros, né? De todos os gêneros, né? Será que, como a gente tem o bugio como a música gaúcha, realmente, a gente não poderia botar algum mestre assim, mestre bugio, mais específico, para ter essa ênfase de ser uma música realmente gaúcha, 100% genuína aqui do nosso estado? Porque o mestre gaiteiro, eu acho que vai ampliar para o gaiteiro que toca vaneirão, para o que toca shot gaúcho, para o que faz milonga, para o que... Né? Não vamos especificar. Eu acho que a gente poderia ter essa ênfase ao gênero. Tu diz o caso do bugio como um ritmo específico do Rio Grande do Sul, transmitido. Vamos colocar só bugio, então. Quer dizer, mestre bugio. Isso. Mas o bugio só é o. Se eu colocar só bugio. Seria mestre bugio ou mestre do bugio, uma coisa assim. Mestre do bugio, então. Mestre do bugio. Eu deixaria o gaiteiro, gente. Porque o bugio pode ser feito... Eu sou compositor de vários bugio. Eu já ganhei o ronco do bugio 2, 3 vezes e não sou mestre de nada. Eu sou um compositor, entendeu? Então, eu acho que o mestre é aquele
que foi lá e fez que toca gaitinha imitando o bugio lá no interior de Criúva, né? É por aí, né? De São Francisco, né? Não, que tu pode ser. O Mário pode ser um mestre mais modesto, por isso. Acho que por isso mesmo, Mário, para salvaguardar essa coisa específica do Rio Grande do Sul, né, que é o bugio, né? Tipo, o vaneirão, ele é muito forte aqui, mas não é nosso. O shot gaúcho não é nosso, a milonga não é nossa, realmente nossa, né? Apesar de ser muito forte no estado. E aí eu acho que o bugio é realmente uma coisa específica nossa, que esses senhores que tu falou da gaita, eles podem ter uma vamos dizer, concorrer para ser mestre numa categoria realmente do bugio, que é do Rio Grande do Sul, e os gaiteiros em algo mais amplo, né, do que a música gaúcha, tradicionalista. Então deixar os dois, então. É isso? Isso, não é para tirar nenhum. Não é para tirar, é para deixar. Gente, temos 1 minuto. Eu acho que da minha parte, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma... Se alguém tem alguma sugestão, fala rápido aí como para decidir. Eu botaria, Cássio, a pesca colaborativa. Eu botaria isso, tá? Pesca colaborativa? Porque foi reconhecido pelo IFAM, então... Manda as informações sobre o mestre de banda no grupo, já. Oi? Manda as informações aí das leis sobre o mestre de banda no grupo ali. Feito, gente! Eu em vez de pesca colaborativa, eu colocaria entre parênteses, seria sacaneando o boto, mas tudo bem, vou deixar só a pesca colaborativa. Feito, pessoal! Pessoal, mal vai dar tempo da gente se despedir. Acho que já está terminando mesmo, tá? Tá acabando. Acho que foi bastante produtivo aí. Tchau, gente. Cássio. Boa segunda a todos aí. Tá bom, boa semana. Até mais. Tchau, gente.